Boa noite, vamos às notícias do Paraná. Foi protocolado na Assembleia Legislativa um projeto que pode implantar detectores de metais nas escolas do estado. Em Rolândia, na região norte, a polícia investiga mais um caso de ameaça de massacre dentro de uma escola. Vem aí mais um reajuste. Na segunda-feira, os remédios vão subir quase 5%. E especialista diz que a confusão entre deputado federal e vereador de Londrina pode ter consequências na área criminal. E hoje vai ser reaberto o Cine Passeio, o único cinema de rua de Curitiba. São notícias que você vê a partir de agora na segunda edição do Band Cidade. Os remédios vão ficar mais caros a partir de segunda-feira e para economizar tempo na pesquisa de preços, existe uma plataforma que faz a comparação para o consumidor. Todo mês, Rogério gasta R$200 com remédios para controlar a pressão e o colesterol. Mas se considerar os medicamentos que o restante da família precisa, o custo é bem maior. Eu estimo que não fique em menos de R$2.000. Então essa conta é pesada todos os meses. A partir de 1º de abril, os remédios devem ficar 5% mais caros por conta do reajuste do PMC, preço máximo ao consumidor. Por isso, as farmácias estão fazendo promoções e oferecendo descontos. Para economizar, Rogério pesquisa muito, já que a diferença de preços pode chegar a 900%. E ele encontrou um jeito mais rápido e fácil, através do celular. Eu descobri o Consulta Remédios. O Consulta Remédios me dá a chance de eu saber, primeiro, as farmácias que têm o remédio, porque nem sempre todas têm. Segundo, as farmácias que estão mais próximas e qual é a mais barata. Então, com isso, eu não preciso ficar numa luta de pesquisar, porque eu ainda posso pesquisar e quem não pode. A plataforma foi lançada no ano 2000 junto com os genéricos. Em 2012, passou a comparar os preços e agora tem mais de 1 milhão de usuários por dia em todo o Brasil. Com a proximidade do reajuste anual, a procura pelo menor preço cresceu e a competição entre as farmácias também. Como o Consulta Remédios ele traz todas as farmácias para dentro, como se fosse um shopping de farmácias, as farmácias abaixam o preço e elas começam a brigar por centavos. Só quem tem a ganhar é o consumidor. O próximo passo é ampliar ainda mais o serviço para facilitar a vida do consumidor. Nos próximos dias a gente vai lançar um marketplace que vai facilitar ainda mais o usuário, porque em um pedido ele vai conseguir comprar de várias farmácias. Então, dentro do Consulta Remédios, a gente tem mais de 80 mil itens cadastrados. É desde medicamento até itens de perfumaria. Tudo que tem uma farmácia tem no Consulta Remédios. Então, quem está procurando um produto com urgência vai conseguir encontrar no Consulta Remédios. Agora, quem está procurando preço também vai encontrar no Consulta Remédios, porque vai vir medicamentos e produtos de todo o Brasil. Para entender, então, a plataforma está na internet com esse nome, Consulta Remédios. Você vai em pesquisa, vai encontrar e ali existe essa possibilidade de saber exatamente como é que está o preço. Inclusive a possibilidade de achar também se há um genérico semelhante, um mais barato e que tenha o mesmo efeito. O que está segurando até agora a situação do brasileiro é a concorrência, porque esse ramo dá muito dinheiro. O Brasil tem farmácia por toda parte. Em Curitiba, uma coisa impressionante, a cada esquina de bairro tem uma farmácia nova, grandes grupos que estão crescendo e essa concorrência é o que segura o preço, porque se dependesse do controle do governo, que hoje não existe mais, a gente estava perdido. Veja aqui, por exemplo, passou da inflação. A inflação que o governo assume estaria em 3,7% no período do aumento do remédio e o aumento vai de 4,3%, quer dizer, acima do que seria a inflação. Então, o que segura é essa concorrência entre os próprios grupos. Uma pesquisa feita pela Associação Brasileira de Conscientização sobre os Perigos da Eletricidade mostrou novos números de acidentes elétricos na região sul. De acordo com a pesquisa, as ocorrências aumentaram 5%. Nas mãos do Acácio, que sobrou de um ventilador. Tudo isso foi provocado por um curto-circuito. As imagens de câmeras de monitoramento flagram o momento em que o equipamento começa a pegar fogo. E olha que não demora muito para que as chamas comecem a aumentar. O que piora é que parte do equipamento cai sobre cadeiras plásticas, propagando ainda mais o incêndio. Naqueles dias bem de calor, então o ventilador estava ligado direto até os últimos funcionários chegarem para desligar, né, para manter arejada o barracão. E com essa caloria acabou fechando curto aí no ventilador e do nada começou a pingar e pegou fogo no material inflamável que estava embaixo. Hoje o local está limpo, o equipamento foi trocado, mas a preocupação com a instalação ainda é a mesma.
pois não foi feita a troca do quadro de energia. De acordo com dados da Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade divulgados neste ano, essas ocorrências aumentaram 5% no último ano, no Paraná, Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, passando de 288 em 2017 para 303 somente no ano passado. Segundo este engenheiro eletricista, este aumento de incêndios revela falta de manutenção das instalações elétricas nas edificações, que devem acontecer periodicamente. O ideal é que a cada 10 anos seja feita uma verificação por um profissional habilitado. As cargas elétricas são segmentadas em circuitos. E no momento da instalação é feito projetado de uma maneira. Ao longo do tempo pode estar se agregando cargas ou tirando cargas do circuito. Então tem que sempre verificar se o circuito continua corretamente adequado com as cargas instaladas. E se geralmente as causas são por instalações elétricas deficitárias e falta de conhecimento e conscientização das pessoas sobre os riscos da eletricidade, as chamadas gambiarras, que não são nada seguras, acabam levando a esses acidentes, muitas vezes gravíssimos. Porque se tivesse um disjuntor e na hora que fechou curto o ventilador, já teria desligado. Ele não ia ficar minutos derretendo e propagando fogo. Cada vez mais existe essa conscientização das empresas de estarem fazendo da maneira correta para evitar maiores prejuízos e danos, além do patrimônio, mas a vida das pessoas, aos funcionários. É o que mais causa acidente nas grandes cidades. A recomendação vai por aí, então, a manutenção. Tem que olhar de vez em quando como está essa fiação e lembrar sempre, quando sair, não deixar nada ligado, nada que possa dar início a um incêndio. Um projeto que pode implantar detectores de metais nas escolas foi protocolado na Assembleia Legislativa. O fato surgiu depois da tragédia em Suzano e dos últimos casos em escolas paranaenses. Em menos de uma semana, meninos de diferentes escolas de Curitiba e região metropolitana foram armados para a escola. Na tarde desta segunda-feira, um adolescente de 14 anos foi apreendido na instituição de ensino depois de ameaçar fazer um ataque. Ele estava armado e a polícia encontrou um arsenal na casa dele. Na quinta-feira passada, um rapaz de 15 anos levou uma faca na mochila e, segundo testemunhas, teria ameaçado a professora. A partir desses fatos, foi protocolado aqui na Assembleia Legislativa um projeto de lei que prevê a instalação de detectores de metais no acesso a todos os estabelecimentos de ensino. No projeto ainda são citados os casos mais graves de violência e tragédias em escolas no Brasil nos últimos anos. Eu entendo que o Estado talvez não tenha a disponibilidade de ter policiais permanentes, em todas as instituições. E que este seria um caminho seguro, porque ao ter um detector de metal na entrada de uma escola, nós estaríamos inviabilizando a possibilidade de alguém entrar armado dentro de um estabelecimento de ensino. O projeto de lei ainda passa por análise da Comissão de Constituição e Justiça antes de seguir para as comissões especiais das áreas que abrange, para em seguida ser votado pelos deputados em plenário e, se aprovado, seguir também para a sanção do governador. E ainda sobre este assunto, um desenho feito em uma carteira escolar no Colégio Estadual Presidente Kennedy, em Rolândia, causou pânico e fez com que muitos estudantes não fossem às aulas hoje de manhã. A polícia está investigando o caso. A mensagem foi encontrada por alunos durante uma atividade de limpeza da escola. Anuncia um ataque que seria promovido por alunos do primeiro e do terceiro anos do ensino médio e cita a tragédia de Suzano. O desenho e as ameaças foram feitos sobre a carteira de uma aluna do primeiro ano do ensino médio, mas a autoria ainda não foi confirmada. A escola nunca notou comportamentos estranhos por parte da estudante, mas informou que não tem psicólogos nem psicopedagogos na equipe. O Conselho Tutelar e as polícias civil e militar foram acionados. Geram pânico, geram medo, geram transtornos. Então, nós estamos tomando as medidas cabíveis, O pessoal da patrulha escolar esteve aqui já desde o início da manhã, acompanhando as situações. Eu sei que algumas medidas já foram tomadas, a Polícia Civil esteve aqui, fez a apreensão da carteira, enfim, eles estão agora fazendo aí as devidas investigações, coleta de imagens e dados que possam levar aí à elucidação desse fato.
A direção orientou as famílias a não encaminharem os filhos para a aula hoje. A recomendação foi feita extraoficialmente por meio de mensagens nas redes sociais. O Colégio Estadual Presidente Kennedy tem mais de 1.200 estudantes entre o ensino fundamental e o médio. Paulo dirige uma van escolar e traz 6 alunos do Colégio Presidente Kennedy diariamente. Nesta quarta, nenhum deles veio. Ficar de entrar em contato para falar, mas estão todos com medo, né? Sobre o que está correndo na internet, sobre os comentários, né? A gente até ficou surpreso hoje de manhã porque não vou, e daí só uma mãe que realmente falou qual que era o acontecido, né? O que estava, e por isso que ela não ia mandar vir. Os estudantes que vieram à aula acreditam que a ameaça tenha sido uma brincadeira. Uma brincadeira, porque quem quer fazer não avisa, faz. Independentemente da motivação do autor do desenho e das possíveis ameaças, o caso está sendo conduzido formalmente pela polícia. A justiça não entende a questão como brincadeira, ou seja, todas as medidas legais após a identificação de autores vão ser tomadas, né? Pode não ser nada, mas sempre tem que verificar. As coisas acontecem assim. Aquele jovem que é desajustado, ele é influenciado, e são muitos, pelos acontecimentos. Ele vê na televisão e ele fica com aquela tendência a repetir ou pelo menos ficar falando sobre esse assunto. O detector de metais que está sendo planejado é alguma coisa, não resolve tudo, mas é alguma coisa, pelo menos na passagem pode haver um alarme se alguém está entrando com algum tipo de armamento, seja metálico. Esse aviso é dado e aí se pode fazer a revista daquele estudante. É difícil operacionalmente nas cidades do interior, mas é uma tentativa. A Prefeitura de Curitiba e a Fundação Cultural inauguram daqui a pouco o Cine Passeio. Este novo cinema retoma a tradição dos antigos cinemas de rua e faz referência a 2 dos antigos locais aqui em Curitiba, que foram os cines Luz e Hits. O repórter Bruno Henrique traz mais informações. Bruno. Oi, Vili, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham ao som da banda Lira, né, Vili? New York, há uma grande expectativa para o início aqui, né, da inauguração do Cine Passeio. Estamos bem pertinho aqui do passeio público, faz parte também das comemorações do aniversário de Curitiba, orientando também quem passa aqui na região central, né, nesse ponto aqui da Riachuelo, bem próximo ao passeio público, né, o trânsito está praticamente interrompido, exatamente por conta, né, da inauguração. Lembrando que é um novo complexo cultural da cidade, com 2 salas de cinema e estrutura para formação audiovisual e inovação na área da economia criativa. O complexo ele retoma o conceito dos cinemas de rua, faz referência a 2 antigos cinemas de Curitiba, os cines Luz e Hits, com capacidade para 90 pessoas. As salas foram equipadas com os mais modernos sistemas de projeção e sonorização existentes no mercado. Além das 2 salas, o complexo possui uma sala multiuso com 110 lugares. O investimento do projeto foi de 9,5 milhões de reais. Lembrando, viu, Vili, que na inauguração a festividade ela começa aqui do lado de fora. Como a gente observa aqui, exatamente temos algumas projeções que são colocadas aqui na parte de fora do projeto. E a gente faz um convite, porque a partir de amanhã o público vai poder acompanhar, vai poder entrar nas salas. Os ingressos custam R$16 inteiro e R$8 a meia entrada. E aí sim, nos outros dias, Vili, sessões à 1 da tarde, 3 horas da tarde e às 8 horas da noite. Ah, só mais um detalhe, que a partir de amanhã a estreia será com a exibição do filme Albatroz. É com você, Vili. Obrigado, Bruno. Boa notícia, principalmente para o saudosista, aquele que tem saudade dos cinemas que existiam, acabaram todos por um problema de segurança. Vieram shoppings, os cinemas migraram para os shoppings e acabaram. Cidade do interior ninguém mais tem, nenhuma cidade mais tem cinema. E agora tem aí uma possibilidade para quem não sabia que era um cinema de rua, está aí uma inovação para a cidade, uma recordação principalmente. Depois do intervalo, o cientista político comenta a confusão entre um vereador e um deputado que acabou no tapa. Em Curitiba, a temperatura agora é de 17 graus, a imagem é da presidente Afonso Cabardo. Hoje é o Dia Nacional da Inclusão Digital, a conscientização sobre o uso da tecnologia na vida das pessoas. E o Paraná Banco ofereceu um curso para clientes da terceira idade.
Dona Áurea tem 73 anos e há muito tempo usa o celular, mas faltava conhecimento e coragem para acessar alguns aplicativos. Eu tinha medo tipo, clicar uma letra errada, uma coisa, e daí não dá certo. Para ajudar quem já passou dos 50 a entender e usar melhor a tecnologia digital disponível, um banco está promovendo cursos gratuitos. Durante 2 horas, este professor de informática especializado em aulas para a terceira idade ensina o passo a passo das funções e dá dicas. Essa dificuldade acontece até porque ela evolui mesmo muito rápido e a velocidade de aprendizado já é mais lenta naturalmente. Quanto maior a idade, mais difícil vai ser, mas não impossível, né? Basta respeitar a velocidade de cada um, né? Tendo essa consciência de que tem a limitação, pode-se trabalhar perfeitamente e o aluno vai aprender sim, dentro da velocidade dele. O projeto piloto prevê 4 cursos nas lojas da Grande Curitiba. No segundo semestre, a ideia é levar o workshop para todo o Brasil. Nosso país realmente está atingindo um envelhecimento, cada vez isso é mais presente, mas ao mesmo tempo essas pessoas tendem a envelhecer com mais saúde, com mais qualidade de vida, mais interessados, né? Esse processo todo de inclusão digital facilita e ajuda muito nisso. Ajuda muito, porque na nossa idade a nossa mente fica mais lenta. E esse curso foi muito bom. Eu acredito que todas as pessoas que vieram aprenderam como eu. Valeu! Para mais informações, é só entrar em contato pelo telefone 41, o código 41 3351 9576. E é importante que exista um trabalho assim permanente de entidades, de bancos, de todos que puderem contribuir. As pessoas de mais idade têm tudo nas mãos, mas não sabem. Agora há pouco nós acabamos de conferir, você tem um site que te dá o preço dos remédios para ajudar a fazer a escolha, mas as pessoas não sabem chegar até lá. Por isso, essa importância. A facilidade existe, mas tem que ensinar como é que as pessoas vão conseguir fazer uso destas facilidades. E vamos agora conferir a previsão do tempo para amanhã com Manuela Niklevics. Para quinta-feira, teremos poucas mudanças no tempo aqui no Paraná. Teremos ainda algumas chuvas fracas e ocasionais na região leste do nosso estado, com um acumulado já um pouco mais baixo do que nos últimos dias, tanto aqui na região de Curitiba e principalmente no litoral do estado, que teve maiores quantidades de chuvas hoje. E as temperaturas também seguem mais amenas por aqui, com ventos que dão aquela sensação maior de frio. Entre a região metropolitana de Curitiba e as praias, a quinta-feira ainda segue bem cinzenta, viu? Com bastante cobertura de nuvens no céu que se formam justamente por conta da frente fria que segue passando pelo mar e ainda interfere nas condições do tempo aqui do nosso estado. Enquanto isso, no restante do Paraná, em todas as demais regiões, o dia vai ser bem ensolarado. Aqui em Curitiba, então, mínima de 14 graus, bem friozinho pela manhã e máxima de apenas 19. No litoral, máxima de 23 graus. Ponta Grossa já não deve registrar mais chuvas amanhã, mas a máxima também é bem amena, por volta dos 19 graus. E Cascavel tem bastante sol, mas a máxima é de 23 graus. E você vai ver depois do intervalo, uma briga entre um deputado federal de Londrina e o vereador pode ter consequências também na área criminal. Em Curitiba, a temperatura agora é de 17 graus. A imagem é da região próxima à rodoferroviária de Curitiba. O juiz federal Nivaldo Brunoni, da 23ª Vara Federal de Curitiba, acaba de assinar a sentença que condena funcionários da Prefeitura pelo desvio de mais de 2 milhões de reais do Fundo Municipal de Saúde. O prefeito, na época, era Beto Richa. Curitiba completa 326 anos nesta sexta-feira, dia 29 de março, e a cidade foi eleita a mais inteligente e conectada do país. Atualmente, os ônibus são programados à distância pelo operador do sistema, que limita a velocidade em áreas especiais. Além disso, hoje o passageiro já consegue saber que horas eles vão chegar e sair do terminal. Tudo isso é possível através de aplicativos que podem ser baixados gratuitamente pela população. Você já imaginou se não tivesse esses aplicativos hoje? Ficaria mais difícil? Com certeza, né? Que agora com o aplicativo fica tudo mais rápido, mais fácil. Alguns aplicativos podem ajudar o senhor no dia a dia? Pode. Monitora a chegada de ônibus? Pode.
o horário do ônibus, está tudo normal, tudo ok? Tudo certo. E essa cabeça baixa, com os olhos conectados a toda hora, que Curitiba conquistou o posto de cidade mais inteligente do Brasil. Classificação da Urban System, que acontece todos os anos, onde passamos em São Paulo pela primeira vez em cidades inteligentes e também com o primeiro lugar em governança. Isso porque temos trabalhado fortemente na questão de inovação na cidade com o programa Vale do Pinhão. E é diante de tanta conectividade que estas jornalistas resolveram explorar um pouco mais essa área. Em uma plataforma de uma rede social, elas dão dicas do que fazer na cidade. E nos últimos meses, viram que o interesse do público só vem aumentando. Aumentou muito a procura, com certeza. Está todo mundo no Instagram, está todo mundo procurando o que fazer, coisas baratas, coisas acessíveis. Curitiba tem muita gente que não é daqui, então essas pessoas vêm para cá já com essa ânsia de querer explorar a cidade, de querer conhecer o que Curitiba tem de bom, e a gente consegue mostrar isso um pouco. E muita gente que viaja também para Curitiba manda mensagem para a gente pedindo dicas do que fazer. E, assim, lugares baratos, lugares caros. Os eixos de maior interesse ainda são mobilidade, urbanismo, meio ambiente, educação, saúde, segurança, empreendedorismo e governança. Toda vez que você coloca a tecnologia a serviço do cidadão, da população, não tem como dar errado, né? Então, a tecnologia ela tem que servir e ela desburocratiza processos. Então, a gente tem trabalhado fortemente na criação de ambientes online para levar o serviço da prefeitura mais perto do cidadão. A gente está na TV do ônibus, então quem está lá se deslocando do trabalho para casa, eles podem ficar sabendo o que vai acontecer na cidade, festivais, dicas de teatro, gastronômicas, em geral. É um processo contínuo. Curitiba já vem lá desde os anos 90 na frente nessa área da internet, da tecnologia, e segue também pelo poder aquisitivo da população diferenciada. A briga entre o deputado federal Boca Aberta e o vereador de Londrina, Amaury Cardoso, vai ter consequências também na área criminal. Mas a confusão pode ter ainda mais desdobramentos. Para este cientista político, a confusão pode sim ser considerada falta de decoro parlamentar dos dois envolvidos, que, aliás, até dezembro do ano passado, eram colegas na Câmara Municipal de Londrina. Estamos falando de dois representantes políticos, né? Eles estão ocupando cargos porque eles representam determinado segmento da sociedade. E não se espera, em nenhuma forma, que representantes adotem aquelas atitudes, tanto de um lado quanto de outro. A punição política depende dos partidos e das câmaras municipal e federal, mas a pior pode vir das urnas. O eleitor vai ser chamado novamente para renovar o voto naqueles dois representantes ou não. Se o eleitor lembrar e levar em consideração que aquele tipo de comportamento não é o esperado de um representante público, ele pode sim. E essa é a maior punição que um político pode receber, que é perder o voto e a confiança do seu eleitor. Você não fala da minha filha. A briga aconteceu no último sábado. O deputado federal Boca Aberta e o vereador Amaury Cardoso participaram de uma reunião em Londrina e começaram a discutir no local. A confusão continuou na rua, com direito a empurrões, soco e muito bate-boca. Esse é o vereador que me agrediu aqui, o deputado federal. Chama a polícia lá. A assessoria jurídica do deputado já entrou com uma representação criminal contra o vereador por lesão corporal na esfera federal, já que Boca Aberta estava em atuação política. Ele foi agredido quando estava na condição de deputado federal, comparecendo a uma conferência municipal de saúde, e a competência da Justiça Federal. Então, de todo modo, tudo que havia naquele momento, logo após a agressão, já foi levado ao conhecimento do juiz federal de Londrina, que ele imediatamente determinou que o Ministério Público Federal se manifestasse. Além disso, existe a suspeita de que o vereador Amaury Cardoso usou um soco inglês para atingir o deputado no rosto. Ele prestou várias entrevistas depois e em nenhum momento ele disse que sofreu alguma lesão na mão. Então, uma desproporção física de alguém ter causado esse nível de fraturas no rosto de outro, não ter ficado com nenhum tipo de lesão na mão, e ainda assim, né, dizer que só teve uma escoriação no lábio. Então, na verdade, é uma suspeita grande, eu não estou aqui fazendo nenhuma afirmação, mas isso compete à autoridade policial e ao Ministério Público Federal investigar.
Agora nós vamos apurar, né? Vou esperar o laudo do ML ficar pronto e vamos tomar todas as medidas cabíveis. Obviamente, o vereador Amaury Cardoso agiu em legítima defesa. O deputado tem um histórico já de agressões, aqui inclusive contra outros vereadores da Câmara, se sentiu acuado, se sentiu com medo e apenas reagiu em legítima defesa, sem excesso, para cessar aquela injusta agressão que estava sofrendo no momento. O ex-vereador Boca Aberta, agora deputado federal, é famoso justamente por isso, né? Uma pessoa assim, intempestiva. O pior é que a população, parte dela, gosta desse tipo de figura, de quem faz bravata, de quem fala alto, quem parece agressivo. Tem muita gente que admira esse tipo de comportamento, por isso que essas pessoas se elegem. Então a expectativa de que com o tempo eles saiam da carreira, infelizmente não é isso que acontece na realidade. Vem aí o Jornal da Band, boa noite para você.